E olha, as chuvas que caíram agora no início dessa semana deixaram estragos ainda, não se tem, inclusive ainda, uma real situação, né, em várias cidades do interior do estado e também aqui na capital. Em Imperatriz, por exemplo, cerca de 25 famílias ficaram desabrigadas. E aqui na capital, na região metropolitana, a água também invadiu casas e outras cidades tiveram, os rios, né, tiveram nível de água elevado. É sobre esse assunto que eu recebo aqui o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o comandante Célio Roberto. Comandante. Bom dia. Obrigado, bom dia. Por favor, por gentileza. Bom, coronel, já se tem um volume exato das ocorrências que foram atendidas aqui na capital e no interior? Silvan, segunda-feira, dia 9, no acumulado de 24 horas, nós tivemos aqui em São Luís 130 milímetros. Isso é muito. Só para você ter uma ideia... 130 milímetros? 130 milímetros. A média histórica para o mês de março aqui em São Luís é de 428 milímetros. Então, São Luís já choveu esse mês de março aproximadamente 77%. Esses dados são do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres. Sim. Nós tivemos município aqui do Maranhão, como Cajari, que choveu cerca de 186 milímetros num acumulado de 24 horas. Isso é muita coisa, é muita água. Muita água. E é claro que, por mais que você tenha preparação para dar a primeira resposta, nós vamos contar com a população para que tome alguns cuidados, né, nesses casos de temporais, procurar ficar abrigado, se manter em casa, né, se tiver, mesmo que tenha algum compromisso, porque os deslocamentos eles ficam perigosos, tanto a pé quanto de carro. A gente passa até uma recomendação que no caso de você estar no trânsito e se deparar com uma enxurrada, né, que encoste seu carro num ponto mais alto, a água no pneu a cerca de 15 centímetros, já poderá provocar, né, um dano no carro, porque o motor pode falhar e aí a gente tem uma ocorrência mais grave. Nós tivemos situações de alguém, pessoa ser resgatado? Graças a Deus nós não tivemos aqui em São Luís, na Grande Ilha, nenhum caso desses, mas em Imperatriz nós tivemos. Nós tivemos que evacuar 2 escolas que estavam em aula e também fazer a retirada de uma senhora que precisou, por estar enferma, da ajuda do Corpo de Bombeiros. Imperatriz. Na cidade de Cajari, como o senhor falou, tem desabrigado lá? Nós não temos ainda a totalização de todos os números de pessoas desabrigadas, mas tem sim, e as prefeituras, a quem cabe dar essa primeira resposta, através das suas coordenadorias de proteção e defesa civil municipal, tem feito isso. Nós até queremos esclarecer que a Defesa Civil no Brasil ela trabalha em sistemas, então é necessário que cada município tenha a sua Defesa Civil municipal funcionando, porque é a Defesa Civil o órgão que vai fazer esse levantamento no período da normalidade, de identificar quais são os pontos críticos da cidade, quais são as áreas de risco e assim quantificar, né, as pessoas que precisam de ajuda. Isso é importante porque num momento como esse já se sabe por onde começar a atender. A nossa preocupação maior, inclusive, reside nisso. Em todos os casos, a gente busca sempre colocar as pessoas num local seguro, né, e levar para um abrigo que normalmente é destinado pelas prefeituras, que pode ser escolas ou igrejas, enfim. O cuidado maior é esse, né? E a gente... A vida, né? Exatamente. A gente está à disposição, nós temos já enviado bombeiros, que são agentes de defesa civil. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros, cada bombeiro ele passa a ser um agente de defesa civil, cada comandante de unidade no interior do estado passa a ser um coordenador regional de proteção e defesa civil, e as ações elas passam a ser, portanto, coordenadas, a fim de que a gente consiga trabalhar com essa organização,
trabalhar distribuindo, né, as tarefas. Ninguém faz defesa civil sozinho, nós precisamos do cidadão, nós precisamos dos 3 entes, né, tanto da defesa do poder local, né, com a sua defesa civil municipal. Nós temos orgânico ao Corpo de Bombeiros a Defesa Civil Estadual e temos a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, existem alguns documentos que eles são preenchidos, no caso, para quantificar os danos, isso é feito em sistema, é feito de forma online. Alguns municípios que não têm a Defesa Civil Municipal encontram dificuldades, mas por isso mesmo a gente está preparado e encaminhando nossos bombeiros para que auxiliem os municípios, inclusive até o gestor municipal, numa tomada de decisão, se vai decretar de situação de emergência ou não, a depender do caso, porque esses danos que são quantificados é que vão ensejar ou não numa decretação de situação de emergência. Essa interligação ela é importante com a Defesa Civil Nacional? Ela é importante porque quando você tem um excesso de chuvas, como a gente está atravessando aqui, e alguns estados do nosso país, Minas Gerais, Sim. Rio de Janeiro, São Paulo, você está falando de desastre, e Sim. um desastre natural. Sendo um desastre natural, a competência ela passa a ser absolvida pela União, a fim de inclusive, alocar recursos e ajuda humanitária para restabelecer a normalidade. Então, se monta aí, né, esse sistema que é importante porque é claro que a Defesa Civil Nacional não vai poder visitar todos os municípios. Sim. Assim também como a Defesa Civil do Estado, ela vai atendendo aqui no Maranhão os seus municípios, assim também tem sido nos outros estados. Agora, Coronel Célio, na Península houve um caso de um prédio, um esqueleto de um prédio, que acabou desmoronando. Não tivemos vítimas, né, nesse temporal. Olha, Silvan, graças a Deus que não tivemos, porque o prédio realmente, eles já tinham uma indicação para que fosse feita a demolição. Sim. Demorou muito tempo, né? E aí fica sempre um alerta, porque uma edificação abandonada, é claro que ela vai apresentar riscos e pode, inclusive, atrair moradores de rua para dentro, né, desses prédios. Graças a Deus, essa possibilidade aí foi descartada. Nós até trabalhamos buscando para ver se tinha algum vestígio, alguma indicação de que tinha algum morador de rua ali próximo, mas foi descartado essa possibilidade. Ainda bem, né? Até ontem nós ainda fizemos esse levantamento e agora a notificação ela foi expedida para que o responsável ali pelos escombros, né, faça a retirada dos entulhos e a situação ela se normalize. Na realidade, nós não temos mais nenhuma possibilidade de algum evento secundário ali nos escombros, o que falta mesmo é só fazer a retirada e isso se dará com toda tranquilidade. Nas áreas de risco aqui da região metropolitana, há uma preocupação com essas pessoas que estão lá, porque que se sabe a Defesa Civil vai lá e as pessoas se recusam a sair. Exatamente, isso aí é um dilema, né, que a Defesa Civil aqui do município ela atravessa e ela tem feito um excelente trabalho, diga-se de passagem aqui, a Defesa Civil do município, porque ela já fez essa catalogação de todas essas áreas de riscos, inclusive com os moradores que têm sido deslocados, né, para abrigos ou mesmo para o aluguel social. Esse trabalho é importante porque eles começaram antes aí do período chuvoso e agora eles retornam para verificar aqueles imóveis que ainda estão habitados. Numa dimensão maior, se a pessoa que está exposta ao risco não quiser sair, o Corpo de Bombeiros está à disposição, a gente vai utilizar o poder de polícia, para isso a gente conta sempre com os parceiros e o ano passado nós fizemos esse trabalho com a Defensoria Pública, a gente pode acionar essa rede também, porque é claro que a gente tem que garantir os direitos, mas o bem maior é a vida, né? Muito mais do que o patrimônio da pessoa, que ali eu sei que tem essa ligação, é o lar, né? A pessoa se apega muito a isso, a gente reconhece, mas a gente tem que proteger a vida. Coronel Célio, muito obrigado.
Eu que agradeço. Bom dia por você ter vindo aqui, muito obrigado e boa sorte.